A chamada de Abraão, cujo versículo tema está em Gênesis 12, dos versículos 1 até o versículo 3, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua parentela e da tua parentela, ou sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Então, a gente falou sobre a chamada de Abraão, falamos dos princípios importantes, falamos, separar-se, da separação de Abraão do restante dos povos e dos familiares que não criam em Deus, falamos da promessa de Deus em preparar uma terra para Abraão, falamos, da pátria celestial que Deus prometeu para Abraão, falamos Abraão continha não somente promessa, Deus não fez só promessa para Abraão, mas também exigiu alguns compromissos de Abraão. E hoje a gente vai falar, que as promessas se estendem aos descendentes físicos, a nação de Israel. Vamos lá. A promessa de Deus a Abraão e sua bênção sobre ele estende-se não somente aos seus descendentes físicos, os judeus crentes, como também a todos aqueles que, com fé genuína, aceitarem e seguirem a Jesus Cristo, a verdadeira posteridade de Abraão. Lá em Gálatas 3,14, vamos ver o que está escrito em Gálatas 3,14. Oh, glória, glória a Deus. Gálatas 3,14. Oh, glória, glória, glória a Deus. Porém, Cristo tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Então, a promessa que Deus fez para Abraão foi uma promessa, que não alcançava só os descendentes diretos de Abraão, mas também pela fé todos nós. Versículo 14 e 15 diz assim, de Gálatas 3. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Jesus Cristo aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele, pois Deus fez a sua promessa a Abraão e aos seus descendentes. Quando as Escrituras dizem que Deus fez a sua promessa a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, de Cristo. Então, promessa de Deus a Abraão, por meio de Cristo, se cumpre e se estende a todos nós. Todos os que são da fé como Abraão são filhos de Abraão. Gálatas 3, versículo 7. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Aleluia. E são abençoados juntamente com ele. Gálatas 3, 9, Então, os que têm fé são abençoados. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como Abraão também foi. Aleluia. O que inclui o receber pela fé a promessa do Espírito Santo em Cristo Jesus.
no mesmo Gálatas 3, versículo 14. Vamos ler o que está escrito aqui. Aleluia. Gálatas 3, versículo 14, diz assim, ó: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. O conteúdo da promessa de Abraão é definido com a promessa do Espírito pela fé. Receber o Espírito é ter a justiça, a vida e todas as bênçãos espirituais. Glórias a Deus. Aleluia. E aí eu vou encerrar o estudo da chamada de Abraão falando o último tópico, que é por Abraão possuir uma fé em Deus expressa pela obediência, né? Então, a última parte da chamada de Abraão tem a ver com a obediência. Dele se diz que é o principal exemplo da fé salvífica. Então vamos lá em Romanos 4, do 1 ao 5. Romanos 4, do 1 ao 5. Está escrito assim, ó: então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que ele fez. Olha aí que beleza, né? Glória a Deus. Então, Abraão creu e a recompensa por Abraão ter crido, né, o salário foi o quê? Foi Deus aceitar ele e planejar o reino dos céus para ele. Deus abençoa. Aleluia, Terezinha Maria, irmã Inês Oliveira, glória a Deus, irmã Genesi Dias, Deus te abençoe. Irmão José Carlos Pereira Araújo, daqui a pouco a gente vai ler aí, irmão José Carlos. Deixa eu só terminar aqui, ó. Vamos lá. Romanos 16, 24. Romanos 16, 24. É isso mesmo? Deixa eu ver. Não. Romanos 4. Aí eu li do 1 ao 5. Agora do 16 ao 24. Portanto, a promessa de Deus depende da fé. A fé de que a promessa seja garantida com presença de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em que Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Aleluia. Abraão não perdeu a fé nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido.
Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito não falam somente dele, falam também de nós que seremos aceitos. Nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Ele. Aleluia, glória a Deus, né? Então, biblicamente, qualquer profissão de fé em Jesus Cristo como Salvador, que não requer obediência a Deus como Senhor, não é a classe de fé que Abraão possuía. Portanto, não é a verdadeira fé salvífica. Resumindo o que eu li aqui, que eu li bastante coisa, é o seguinte, né? A chamada de Abraão, ela tem algumas características aqui, né? E os princípios importantes dessas características de Abraão foi o quê? Que, em primeiro lugar, Abraão teve que se separar de tudo para se aproximar de Deus, tá certo? Então a primeira parte foi separar-se. Aleluia. A segunda parte, deixa eu ver aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A segunda parte foi ele crer na promessa de Deus. Então, o que torna um crente diferenciado é se separar do mundo, das coisas do mundo, e crer na promessa de Deus, ainda que essa promessa pareça ser tardia e nunca venha. Né? Paz do Senhor, irmão Wellington. A terceira característica, né, é que a promessa envolvia não só uma pátria terrena, né, uma terra, um país aqui, onde se encontra Israel, né, mas também uma pátria celestial. Então Deus, quando prometeu para Abraão uma pátria, prometeu a pátria terrena e a pátria celestial. A quarta característica, né, tem a ver com obediência. Então Abraão recebeu as promessas, ele creu, ele se separou, mas ele também obedeceu. A quinta característica foi que a promessa que Deus deu para Abraão se estendeu para todo mundo que crê, né? Se cumpriu por meio de Jesus para todos nós. Aleluia. E a sexta e última característica, né, é que a fé que não requer obediência não é a fé bíblica. Essa fé sem compromisso, uma fé sem dedicação, essa não é a fé que o Senhor preparou para nós. Tanto é que quando Jesus foi preso, Pedro, ele acompanhou de longe, né? Ele ficou de longe. E aí algumas pessoas reconheceram Pedro e falaram: rapaz, você não andava com ele, rapaz? Você se veste igual a ele, você tem o mesmo jeito, a mesma postura, a mesma fala. Aí Pedro: não, eu não conheço. Negou a Jesus. Ele se arrependeu amargamente e pediu perdão. Então, a pessoa que crê em Deus, ela precisa ter um envolvimento, um comprometimento, um compromisso para com Deus e assim, né, alcançar as bênçãos e as promessas que o Senhor nos dá. Amém. Então foi esse aí o final da leitura sobre Abraão. Tem alguns versículos a mais aqui, eu vou gravar aqui falando, né? Para os irmãos lerem depois. Tem Gálatas 3, do 6 ao 9, Hebreus 11, do versículo 8 ao 19, Tiago 2, do 21, versículo 21 ao 23, João capítulo 3, versículo 36. Né? Esses são os versículos que falam que servir a Deus só era possível com obediência. Abraão tinha que obedecer, né? Proferir uma fé em Jesus Cristo como Salvador, que não requer obediência, não é
a mesma fé que Abraão deixou como herança para nós.